Paz e graça, meus queridos, tudo bem? Como é que estão vocês? Hoje, no nosso Dialogando com Leovânio Silva, nós temos uma palavra de Deus para a sua vida, para que a sua vida seja edificada, né? Hoje nós temos um estudo, um breve estudo, né? Bastante provocativo, inclusive, né? Qual o papel da igreja nos últimos dias? Então, nós, enquanto igreja, qual é o nosso papel? Quais são as nossas ações diante de um cenário que se caminha para o fim, diante de um cenário de, de contradições, diante de um cenário cheio de dilemas. É uma sociedade de dilema e é uma sociedade em que a igreja está inserida. Então, qual é o papel dessa igreja, né, nesses últimos dias? Eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte, verso 1 e até o 2, né? 1 e 2, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, o texto aqui traz algo bastante significativo, né? Primeiro, ele está dizendo aqui, mas o Espírito expressamente diz, ou seja, é o Espírito que está dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E o que nós temos visto, senão pessoas que outrora estavam conosco nos cultos, né, nas nossas igrejas, celebrando o nome do Senhor, e de repente, da noite para o dia, essas pessoas foram após outros deuses, essas pessoas foram após os prazeres, as suas vontades, e simplesmente romperam, né, com o cristianismo, romperam com a mensagem do evangelho, romperam com as boas novas. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, muitas dessas pessoas que saíram do nosso meio foram cativas, foram levadas por ensinos, por doutrinas demoníacas. Só que essas doutrinas demoníacas sorrateiras, quando elas são apresentadas, quando elas chegam, elas não chegam caracterizadas de uma doutrina demoníaca. Ela vem com vãs sutilezas, ela vem transvertida, né, com uma roupagem filosófica, ou até mesmo teológica, né, uma roupagem teológica, mas de forma sorrateira. Existe ali uma ação demoníaca por trás disso aqui, de tudo isso. E aí ele continua dizendo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, ou seja, sempre serão homens que serão usados por Satanás, pelos demônios, né? Pela hipocrisia de homens hipócritas, homens que falam, que dizem uma coisa e vivem outra, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, a consciência desses homens está cauterizada. Não há nada que se possa fazer para dissuadi-los da sua perversidade, da sua mentira que está intrinsecamente nele ou nela, né? Porque o diabo o cauterizou, os demônios o cauterizaram ali, e eles estão vivendo ali uma vida totalmente distante daquela que outrora eles professaram, né? Diante desse quadro, sempre que nós evangélicos, de maneira geral, né, seja pentecostais ou tradicionais, neopentecostais, etc., a gente tem uma gama de pessoas, né, de grupos
né, de denominações, que se refere aos problemas que assolam a nossa sociedade. De maneira muito simplista, ouvimos frases do tipo: é o tempo do fim. Jesus está às portas. Não tem jeito, não. Ou seja, muitas vezes quando nós olhamos para esse cenário de caos político, de caos social, de miséria, de fome, de desordem, e até mesmo essa desordem em que muitas igrejas, muitas denominações foram atingidas por esse caos. Então, lamentavelmente, muitas pessoas, ao observarem toda essa balbúrdia, toda essa confusão, essas pessoas simplesmente externalizam um pesar passivo, um pesar de assim, não há o que fazer. É como que lavando as mãos, né? Revelando a sua impotência diante da triste realidade vivida por ele e por nós. Muito embora tais expressões possuam certo nível de verdade, todavia a expressão pura e simples revelam, por outro lado, certa passividade dos evangélicos frente à realidade. Ou seja, claro que Jesus está às portas, claro que nós estamos vivendo o tempo do fim, isso é uma verdade absoluta, nós não temos como negar isso. No entanto, qual é o nosso papel? Enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto servos de Cristo, qual o nosso papel diante dessa realidade? Veremos todos esses problemas de forma passiva? Quer dizer, não há nossa oração, a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer, que não oraremos, e não apenas oraremos, não agiremos, não tomaremos partido no sentido de o que é que está ao nosso alcance, o que é que nós, enquanto igreja, podemos fazer para mitigar esses problemas que assola a nossa sociedade, assola as nossas igrejas. Além dessa passividade, essas expressões revelam uma espécie de não culpabilidade frente às questões do nosso tempo. Ou seja, muitas pessoas acabam utilizando essas expressões a fim de se resguardar, é como se fosse um álibi que remove deles a responsabilidade legal, ortogada pelo Senhor, que diz que nós... eu lembro o texto lá de Jeremias, quando o povo vai ali para a Babilônia e as pessoas, o cativeiro foi de 70 anos, e o Senhor fala ao profeta Jeremias dizendo, o profeta Jeremias fala ao povo: olha, orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Na prosperidade da cidade vocês prosperarão. Ou seja, está dizendo, olha, cabe a vocês uma responsabilidade de intercessão, de vigilância, de atuação nessa sociedade para que a paz, a prosperidade dessa cidade depende de vocês. Ou seja, qualquer coisa que venha sobre essa cidade vai depender exclusivamente de suas ações e de sua missão frente à realidade, frente às questões desse tempo. Então, observe que Jeremias tributa ao povo a responsabilidade frente às questões da sociedade babilônica. Ora, nós temos horror à Babilônia. Quando falamos de Babilônia, a Babilônia ficou como sinônimo de impureza, de prostituição. A Babilônia ficou como símbolo do sistema político, do sistema corrupto, do sistema negativo. Mas olha, ele está dizendo, ore por Babilônia. Porque se Babilônia fizer guerra com outras nações, vocês terão guerra. Se Babilônia estiver ruim economicamente, vocês perecerão, vocês também ficarão famintos, ficarão sem trabalho, ficarão passando situações ruins, difíceis. Logo,
Existe uma corresponsabilidade. Então o Senhor nos chama para sermos responsáveis. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Então, a gente vê também, um outro ponto aqui, em Tito, né? Tito vai dizer o seguinte: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Tito, capítulo 2, verso 7. Observe o seguinte: nós temos a responsabilidade de sermos o exemplo. Não basta apenas, hoje a gente vê, não basta apenas orar. Né? Hoje a gente vê campanhas nas igrejas fazem o tempo todo. Hoje é 30 horas de oração, 50 horas, 1000 horas de oração. Né? A maioria das igrejas hoje tem feito isso. 1000 horas de oração, 2000 horas de oração, o ano todo de oração. Mas às vezes se limita apenas à oração. E aí ora inclusive faz orações, inclusive pela nação, pela sociedade, mas a grande questão é: essa nossa oração tem impactado positivamente a nossa sociedade? A pergunta que nós precisamos fazer é essa. Essa nossa oração tem impactado positivamente as nossas igrejas? Ou estamos apenas cumprindo tabela, cumprindo metas que não nos leva a lugar algum, só nos leva ao legalismo, só nos leva a uma percepção deturpada da realidade? Então, acredito que o ponto é orarmos e agirmos, ou seja, sermos, como o Tito está colocando, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Não é apenas orar, mas também agir. As pessoas hoje têm horror à política. Não quero política, não quero... Mas tudo bem, a atuação política ela não se dá apenas, né, quando eu me candidato a um cargo político, né, um vereador, deputado. Não é apenas isso. A atuação política é a partir do momento em que eu, vendo as desigualdades que assolam a minha nação, e tendo como agir prudentemente, agir ostensivamente para mitigar, para coibir, para minimizar os impactos da injustiça, olha o que Jesus disse ensinando aos seus discípulos: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Então, quando eu milito, quando eu levanto a bandeira da militância em favor da justiça social, eu estou tendo um ato político. E mais, não apenas um ato político, mas eu também estou tendo um ato cristão de se insurgir contra as desigualdades, de se insurgir contra a mentira, de se insurgir contra o horror da corrupção, o horror da miséria, da fome. Então essa é uma missão nossa, é ser exemplo. Então o engajamento político pode se dar por múltiplas vias, não apenas a se candidatar a um cargo político. Mas quando eu milito, quando eu vou para a rua, quando eu faço um protesto, eu estou tendo uma atitude política. E cadê a igreja? Cadê a igreja nessa militância? Cadê a nossa igreja, né? Tomando partido dos inocentes, tomando partido dos famintos, tomando partido daqueles que têm fome, daqueles que precisam, daqueles que foram vítimas da desigualdade, vítimas da injustiça. Vamos aos exemplos quanto a Bíblia diz. Por outro lado, Jesus vai nos dizer, lá em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, meus amados, você que nos acompanha, a responsabilidade ela recai exclusivamente sobre a igreja, porque a igreja é a luz deste mundo. A igreja é o sal deste mundo. Observe, no contexto em que Jesus estava falando, expressando, verbalizando isso aqui, era um contexto em que o sal, por exemplo, tinha um significado
muito amplo. Salário vem de sal. Salário já foi objeto de moeda de troca. O sal já se pagou o salário de muita gente. O sal, hoje, todo mundo no conforto da sua casa, você tem uma geladeira. Mas outrora, o sal servia para conservar os alimentos. Então tinha uma função social muito ampla. A luz, imagine aquela sociedade que não tinha luz elétrica, não tinha companhias de energia, né? Então a luz era fundamental para se sair à noite, né? A luz tinha um papel fundamental. E hoje, pense em viver sem uma geladeira, pense em viver sem luz, sem energia, para todos esses aparatos tecnológicos que nós dependemos. Mas nós precisamos ir além desse aparato tecnológico e pensar na nossa atuação enquanto o sal, enquanto que é conservante, enquanto conservador das boas obras, das boas práticas, da justiça, da honestidade, do amor, dos princípios verdadeiramente cristãos, das doutrinas verdadeiramente cristãs, não doutrinas de homens, não doutrinas de demônios, mas doutrinas estritamente bíblicas, estritamente que provém de Deus. Esse texto traz como ilustração simbólica, mas com implicações práticas, né? Ou seja, o texto ele é simbólico no sentido de que você é sal, de que você é luz, mas a implicação disso ela é prática. Ou seja, observe a importância que nós temos neste mundo. Você é sal, você é luz, é você que precisa. Ou seja, às vezes, olha outra loucura. Às vezes, as pessoas, alguns cristãos, cobram do ímpio, cobram de uma pessoa não regenerada, de uma pessoa que não nasceu de novo, que essa pessoa observe, que essa pessoa tenha um comportamento estritamente cristão. E olha só, nem todo cristão tem conseguido guardar esses princípios, guardar essa mensagem. Então, olha a responsabilidade que cai sobre nós. Sendo assim, qual o papel dos cristãos, da igreja nesses últimos tempos? O primeiro ponto que quero destacar é a necessidade urgente de nós restaurarmos nossos púlpitos. Há uma necessidade extrema de que os nossos púlpitos sejam restaurados. A Bíblia vai nos dizer categoricamente que o meu povo foi destruído por não conhecer a verdade, por não ter conhecimento. E é o sacerdote, é o pastor, é ele que tem a incumbência de levar as pessoas a discernir, a entender, a fazer a diferenciação do santo e do profano, do que é certo e do que é errado. De termos um púlpito restaurado, que pregue o evangelho, que não fique pregando historinhas aí, que não leva ninguém a nada. O segundo ponto é o arrependimento coletivo. A igreja precisa se arrepender. Eu lembro de Neemias, capítulo 9, verso 3, e Neemias, capítulo 9, verso 6, que vai dizer, né, que há um ajuntamento, o povo se ajunta, né, e faz a confissão pública, mas não é. O Senhor nos chama a não rasgar as nossas vestes, mas o Senhor nos chama a rasgar os nossos corações. Não é qualquer arrependimento da boca para fora. É a consciência da responsabilidade. O terceiro ponto aqui é termos consciência da nossa responsabilidade enquanto cristãos. Lá em Ezequiel 18, primeiro vai dizer que a alma que pecar, esta morrerá. O pai não se responsabilizará pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Então a igreja tem que ter consciência da sua responsabilidade pessoal e coletiva também. Orar. Quarto ponto, orar pela paz da cidade. É Jeremias 29, capítulo 29, verso 7, aquele em que eu falei anteriormente, em que Jeremias sinaliza a importância de se orar pela cidade. O quinto ponto, não ser adorador apenas de lábios. Isaías 29, 13.
Isaías vai fazer uma crítica dura ao povo que estava louvando, que estava glorificando ao Senhor apenas de lábios. E o que nós temos visto? O que nós temos visto, senão uma igreja em que adora apenas de lábios? Uma igreja que diz ser fiel, que diz amar ao Senhor, mas está totalmente distante de Deus. Quanto à prática, quanto viver. E o Senhor não aceita qualquer adoração. O Senhor, nosso Deus, é um Deus zeloso. Pessoas sem temor algum, pessoas totalmente destemidas, totalmente distantes, louvando da boca para fora. Orando de si para si. Então tem que haver uma adoração verdadeira. Sexto ponto, boa conduta. A igreja, os cristãos, nós precisamos ter boa conduta. 1 Pedro 2:11 ao 17. A dizer a necessidade de que nós temos, de que o cristão tem de ter uma boa conduta. Nós precisamos ser exemplo. Somos sal, somos luz. O sétimo ponto aqui, não permitir um pensamento cativo. Nós não podemos deixar que nossa mente seja cativa pela religiosidade, pela religião. Nós não podemos deixar que nossa mente seja cativa por homens enganadores, por doutrinas de demônios. Nós não podemos ser, nossa mente não pode ser cativa. Em Cristo Jesus nós somos livres, nós somos libertos. Ele nos libertou. Então não podemos ser cativo de homem algum, de doutrina alguma. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 ao 6. O oitavo ponto aqui, ter cuidado com as doutrinas. Efésios 4:14. Ter cuidado com a doutrina, como já falei anteriormente aqui. E 9, desenvolver boas relações. O cristão precisa desenvolver boas relações na sociedade. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que você que é cristão e não quer conversar com o ímpio, não quer conversar com ninguém, é melhor você sair do mundo. Mas ele está dizendo, olha, mas aquele que se diz cristão, nem com tal com mais. Ou seja, é melhor você se relacionar com o ímpio, não nas suas práticas, se relacionar no sentido de ter uma conversa, de conversar, de dar bom dia, boa tarde, mas nunca de se associar com ele nos seus delitos, nos seus pecados. Então, meus amados, é isso, né? Que nós possamos fazer uma reflexão, que o Senhor nos ajude nessa empreitada, que o Senhor nos dê graça, nos dê força, para que nós vivamos uma fé plena em Jesus, para que nós consigamos viver uma vida transformada pelo poder de Deus. Um forte abraço, compartilhe essa mensagem e até o próximo vídeo.